Livro O Poder da Autorresponsabilidade. Introdução. Por que ler esse livro? Tem-se percebido que pessoas com elevado nível de inteligência emocional possuem uma extraordinária capacidade de realizar sonhos pessoais e profissionais de maneira equilibrada e consistente. Afinal, ser feliz é possuir as aptidões emocionais necessárias à arte de se conectar consigo e com os outros de maneira harmoniosa, construindo redes de relacionamento e trabalho, confiança, realizações e talentos que, no conjunto, constituem a sabedoria humana. A inteligência emocional só será atingida quando o indivíduo for capaz de se responsabilizar pelo seu crescimento nas mais diversas áreas da vida, como também de contribuir para o crescimento das pessoas que o cercam. Esse é o maior objetivo desse livro. Por meio de temas que combinam competências emocionais e autorresponsabilidade, descortinar as fragilidades e ineficiências do leitor e fazer com que ele assuma total responsabilidade pelos seus resultados, sejam eles quais forem. Em mais de 10.800 horas de sessões individuais de coaching, pude comprovar essa receita infalível. O ato de se responsabilizar por tudo o que acontece em sua vida traz a certeza de realização e plenitude. Eu estou disposto a levar para a sua vida esse método, essa consciência que aplico em minhas sessões individuais e em meus treinamentos de coaching. Esse livro fará você ver a vida como um barco que precisa navegar para atingir seu destino. Para isso, alguém precisa comandá-lo nessa jornada, e esse alguém é você. Apenas você. De certo que não estamos no controle dos mares, dos ventos, das correntezas ou das tempestades, mas estamos no controle do barco da nossa vida e podemos usar todas essas variáveis a nosso favor. Assim, cabe a cada um decidir em quais mares navegar, quais recursos utilizar e qual rota seguir. Cabe a cada um ajustar as velas e o leme na direção certa, buscar os mantimentos necessários, os mapas, as cartas náuticas que o guiarão onde está até onde deseja chegar. O melhor de tudo isso é fazer essa jornada tão prazerosa quanto a chegada. Se você é essa pessoa e essa é a sua busca, atreva-se e descubra um mundo de possibilidades e conquistas oferecidas pela autorresponsabilidade. Descubra e desperte todo o poder que existe dentro de você. Quais os ganhos no campo da inteligência emocional você terá? De encontro à supervalorização da inteligência racial, a ciência moderna, o dia a dia nas empresas e a prática de vida nos mostram que a inteligência emocional é mais importante do que a cognição, a intelectualidade e o conhecimento. Depois de levar milhares de alunos a aplicar a autorresponsabilidade, posso afirmar que os ganhos no campo da inteligência emocional são incontáveis. Capítulo 1. Como tudo começou? Eram 7 horas da manhã de setembro de 1997. Quando o despertador tocou, abri os olhos e encarei a dura realidade. Mais um dia estava começando. Mais um de muitos dias repletos de problemas, carentes de prazeres ou confortos. Era mais uma página da minha vida que estava sendo escrita naquela manhã. E, diga-se de passagem, uma vida nada interessante. Naquela época, meus problemas pareciam não ter solução. Quanto mais eu olhava as circunstâncias em que vivia, menos esperança tinha. Estava endividado, em processo de divórcio, com um negócio próprio que ia de mal a pior, distante da família e dos amigos, a pressão arterial estava elevada e eu tinha problemas renais. Essa era a minha vida naquele momento. Indo de encontro à realidade que eu vivia, decidi levantar mais tarde da cama e fingir que tudo estava perfeito e sem nenhum problema. E assim fiz. Tomei meu café da manhã como se fosse um príncipe, cabeça altiva e sorriso no rosto. Vesti uma ótima roupa e fui ao shopping. Aquele dia parecia ser diferente. O céu estava mais azul e soprava uma brisa fresca e agradável. Apesar de todos os meus problemas que eu decidira negar naquele dia, estava tudo em perfeito equilíbrio. Entrei em uma livraria e comecei a folhear diversas obras, até que me deparei com um pequeno livro vermelho escrito por um respeitado escritor na área da autoajuda. Nele, deparei-me com um texto que falava sobre um mito grego. Foi a partir daquele pequeno texto, num livro de autoajuda, que minha vida começou a mudar de maneira extraordinária.
Ali a minha chave ligou. Os faróis se acenderam e comecei a andar. Porém, daquela vez, na direção certa. A seguir, reproduzo na íntegra o texto que li naquele dia e compartilho o início da minha nova vida. Uma vida extraordinária. A história de Sísifo. Um dos personagens mais interessantes da mitologia grega é Sísifo, o rei de Corinto. Ele era tido como o mais esperto entre os homens. Apesar de toda a sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante de situações mais complicadas. Cada esperteza criava novas dificuldades que, por sua vez, pediam novos estratagemas, uma sucessão de saídas provisórias. Certa vez, Sísifo descobriu, por acaso, que Zeus havia raptado Egina, filha de Asopo, o deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de revelar a Asopo o paradeiro de sua filha, desde que lhe desse em troca uma nascente. O pai, desesperado, aceitou de bom grado a proposta e deu a Sísifo a nascente, e soube então que sua filha fora raptada por Zeus. Sísifo teve água, mas arrumou outro problema. Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo. Confiando na própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu a ela para enfeitar-lhe o pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar o seu destino. Durante um tempo não morreu mais ninguém. Sísifo soube enganar a morte, arrumou novas encrencas. Dessa vez com Plutão, o deus das almas e do inconsciente, e com Marte, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Plutão libertou a morte e ordenou que trouxesse Sísifo imediatamente para os infernos. Quando Sísifo se despediu da sua mulher, teve cuidado de pedir em segredo que ela não enterrasse o corpo dele. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Plutão da falta de respeito de sua esposa em não enterrar o seu corpo. Então suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Plutão concedeu-lhe o pedido. Sísifo então retomou seu corpo e fugiu com a esposa. Havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondido até que enfim morreu. Quando Plutão o viu, reservou-lhe um castigo especial. Ele foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Porém, antes de chegar ao topo, a pedra rolava montanha abaixo, obrigando Sísifo a retomar a sua tarefa até o fim dos tempos. Com esse texto, eu me percebi. Comportamentos até então despercebidos revelaram-se. Vi que minha vida era um eterno recomeçar, que apesar de todo o meu esforço e dedicação, quando eu estava prestes a ter alguma conquista, algo acontecia e tudo ia por terra. Percebi que me preocupava mais com o esforço do que com a conquista. De modo sistemático, eu não terminava o que começava. Constatei que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento. E isso era o que me prejudicava. Entendi, sobretudo, que eu culpava os outros por meus insucessos e desgostos. Ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos 13 anos não eram fracassos, mas sim resultados das minhas ações e atitudes. Cada resultado negativo era um alerta de Deus para que eu vivesse de maneira diferente, pensasse diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu vinha sendo o meu maior sabotador. Por um lado, fiquei angustiado por reconhecer que após a adolescência, eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo. Eu literalmente me boicotava para chamar a atenção e me sentir amado. Por outro lado, fiquei muito fortalecido e esperançoso. Afinal, ficou claro também que eu era capitão do meu destino e que havia conduzido a minha vida àquela situação e que, como condutor, eu poderia direcioná-lo para qualquer outro lugar. Li o pequeno livro de autoajuda mais 4 vezes em 3 dias. Senti cada frase e chorei cada palavra. Um novo Paulo estava sendo gerado. Pela primeira vez, iniciei uma busca incansável por ajuda e para mudar o único que precisava ser mudado: eu. Contudo, como sempre digo, o melhor está por vir. Certo dia, eu viajava com 2 amigas quando batemos o carro.
Um poste caiu, dividindo o veículo ao meio, de modo que ficamos presos. O combustível estava vazando e os fios do poste faiscavam. Foi por um momento de desespero. Parecia que a morte nos rondava. Nós pedíamos por ajuda às pessoas que passavam, mas elas tinham medo de se aproximar. Depois de muito esforço e sem nenhum auxílio, consegui sair por entre as ferragens, empurrar a porta e tirar a motorista e a outra passageira de dentro dos restos derretocidos que antes eram um carro. Os raios de sol bateram no meu rosto e só então eu me dei conta de que nós três estávamos ilesos. Quem saiu daquele carro em destroços não era o mesmo Paulo. Eu estava renascendo aos 29 anos para uma vida extraordinária. Por ter sobrevivido intacto àquele acidente e ainda ter resgatado as duas amigas, algo aconteceu dentro de mim, como uma voz insistente e maravilhosa que não cansava de dizer que minha vida tinha solução. Depois de ter consciência de que eu era o meu sabotador, coisas foram acontecendo como que por magia, entre aspas. As pessoas que conheci, os livros que li, os filmes que assisti e até mesmo esse acidente de carro me conduziram a um processo de transformação. O passo seguinte foi entender que são crenças e programações mentais. Artigos e livros de neurociência me mostraram que a mente humana é programada e que existem métodos para reprogramá-la. Cito aqui a pesquisadora da Unicamp, Helenice Ferrari. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em outro local do cérebro como resultado da aprendizagem e do treinamento. Assim, conhecer a história de Sísifo, sofrer aquele acidente de carro e descobrir mais sobre neurociência, isso tudo significou um renascimento para mim, uma nova fase que começava, depois de 13 anos de muitos problemas, humilhações e fracassos. Um ano depois desse renascimento, eu me vi dono de um negócio próspero, casado com um patrimônio crescente, viajando o mundo inteiro, cumprindo minha missão de impactar vidas e desfrutando do sucesso pessoal e profissional. Eu venci. Aos 29 anos, iniciei minha caminhada para a vitória. Caminhada que essa hoje continuo e continuarei por toda a vida. Hoje, meu casamento é ainda melhor do que há 20 anos. Também já me sinto mais saudável fisicamente. Já corri 4 meia maratonas. Tenho mais e melhores amigos e minha empresa, onde eu também aplico e ensino autorresponsabilidade aos meus parceiros e funcionários, já está presente em todo o Brasil e em outros países da América do Sul e da América do Norte. Atualmente consigo impactar milhões de pessoas ao ano com o método CIS, curso criado por mim que se tornou o maior treinamento de inteligência emocional das Américas. As turmas mensais chegam a mais de 3.500 pessoas. E o melhor de tudo, minha relação com Deus está mais próxima e mais forte. Hoje consigo chamá-lo de Pai, meu Pai. É esse o convite que eu lhe faço. Existe um caminho, uma tecnologia, uma metodologia para reprogramar suas crenças limitantes. Venha comigo nessa jornada prazerosa, fazer parte desse grupo seleto de pessoas que decidiram ser melhores para si mesmas e para o mundo também. Acredite que nada é por acaso. Esse livro está em suas mãos para que você conquiste uma vida extraordinária e seja inspiração para muitas pessoas. Venha comigo!